Olá, sou Nanonauta e hoje trago a vocês alguns capítulos desta obra que estou lendo. Capítulo 11. Klein sentiu um calafrio percorrer seu corpo enquanto o silêncio da sala contrastava com o tumulto interno que o consumia. Ele correu para a porta, desesperado para alcançar os policiais e implorar por proteção. Mas, ao estender a mão para a maçaneta, parou subitamente. Por que eles não me protegeram? Eu sou uma testemunha importante. A negligência parecia absurda. Será que estão me testando? Talvez seja uma armadilha. A paranoia dominou sua mente. Ele começou a suspeitar que os policiais ainda estivessem observando-o secretamente, estudando suas reações. Klein respirou fundo e, com esforço, acalmou-se. Abrindo a porta com cuidado, ele gritou em direção à escada com uma voz cuidadosamente trêmula. Vocês vão me proteger, certo? Os passos dos policiais continuaram descendo em ritmo constante, sem qualquer pausa ou resposta. Eu sei. Vocês farão isso. Klein gritou novamente, tentando soar confiante, como alguém genuinamente assustado. Os sons dos sapatos desapareceram no andar térreo. Klein riu, sarcástico. Isso foi falso demais. Precisam melhorar como atores. Em vez de segui-los, ele voltou para dentro do apartamento, fechando a porta atrás de si. Nos minutos e horas seguintes, Klein expressou perfeitamente o que chamaria de autoformação de um ator. Ele caminhava de um lado para o outro, murmurando palavras desconexas, espiava pela janela e verificava a porta repetidamente. Isso é o que chamam de dedicação ao papel, pensou, zombando de si mesmo, enquanto seus olhos buscavam algo para distraí-lo. Quando o sol começou a se pôr, pintando o céu de um laranja avermelhado, os sons dos outros inquilinos voltando para casa preencheram o ambiente. Nesse momento, um pensamento mais prático surgiu. Melissa deve estar quase voltando da escola. Seu olhar pousou no pequeno fogão. Ele caminhou até lá, removendo o revólver escondido entre as tábuas de madeira do beliche. A tensão era palpável enquanto esperava, imaginando-se, a qualquer momento, a porta seria arrombada por policiais ou algo ainda mais ameaçador. Depois de alguns minutos de silêncio, Klein suspirou aliviado. Só preciso esperar Melissa voltar e cozinhar um ensopado de carneiro com ervilhas. A ideia de preparar o prato trouxe à mente o aroma rico e encorpado do ensopado que Melissa fazia. Ele lembrou-se de como ela começava fritando a carne e depois adicionava cebolas, sal, um pouco de pimenta e água. Após um tempo, colocava as ervilhas e as batatas, deixando tudo cozinhar por quase 1 hora. Simples e prático, mas eficaz. Os sabores da carne falam por si. Klein refletiu enquanto organizava os ingredientes disponíveis. Ele começou lavando o carneiro, separando os utensílios e cortando a carne em pedaços pequenos. Acendeu o fogo, buscou água no banheiro e, com paciência, preparou os vegetais, cenouras, batatas e cebolas. A panela já aquecida recebeu uma colher do pouco de banha que restava. Klein refogou os vegetais, permitindo que o aroma fresco e levemente adocicado das cebolas tomasse conta do apartamento. Em seguida, adicionou a carne, dourando-a cuidadosamente. Um pouco de vinho faria diferença, mas não temos esse luxo. Ele suspirou, compensando com água fervida. Ajustou os temperos com sal e pimenta e deixou o ensopado cozinhar lentamente. Enquanto o caldo fervia, o aroma se intensificava, preenchendo o espaço com uma mistura deliciosa de carne, temperos e vegetais. Klein verificava o relógio de bolso de tempos em tempos, impaciente. Finalmente, os sons de passos no corredor anunciaram a chegada de Melissa. A chave girou na fechadura e a porta se abriu. Que cheiro é esse? Perguntou Melissa, hesitante, enquanto entrava no apartamento. Seus olhos caíram imediatamente sobre o fogão. Klein, de avental improvisado, mexia a panela com serenidade. Foi você quem fez isso? Ela perguntou, surpresa. Tem medo que eu desperdice o carneiro? Klein retrucou, sorrindo. Antes que ela pudesse responder, apontou para o banheiro. Vai lavar as mãos. Está quase pronto. Quando o ensopado ficou pronto, Klein serviu 2 pratos.
O caldo dourado envolvia pedaços de carne macia, batatas e ervilhas, com 2 pedaços de pão de centeio repousando ao lado. Melissa experimentou uma batata primeiro. Seus olhos se arregalaram enquanto mastigava. Experimente a carne agora, incentivou Klein. Ao provar o carneiro, Melissa ficou visivelmente impressionada. A maciez e o sabor intenso a deixaram sem palavras. Ela continuou comendo em silêncio, até perceber que quase terminara tudo sozinha. Ruborizada, murmurou: "Isso deveria ser para você." Já comi um pouco enquanto preparava. Privilégios do cozinheiro, Klein respondeu com leveza, cortando um pedaço de pão para mergulhar no caldo. Ao final da refeição, Melissa não pôde conter um elogio sincero. Estava delicioso. Não parece que foi sua primeira vez cozinhando. Ainda está longe do nível do chefe do Welsh. Mas um dia, quando estivermos melhor de vida, vamos jantar em um bom restaurante. Klein sorriu, olhando para a irmã com afeto. Melissa, satisfeita, recolheu os pratos para lavar, mas parou ao conferir os suprimentos na prateleira. "Você usou o lardo e a pimenta?" perguntou, segurando o frasco quase vazio. "Só um pouco", admitiu Klein, rindo. "Foi o preço da iguaria." Melissa hesitou, oscilando entre a repreensão e o riso. Finalmente, declarou com determinação: "Eu vou cozinhar da próxima vez." "E você precisa estudar para o emprego." Klein respondeu, rindo. Capítulo 12. O peso do que Klein havia esquecido não era insignificante, mas tampouco podia ser desprezado. Com a entrevista em apenas 2 dias, como ele conseguiria tempo para revisar tudo? A verdade era que ele estava envolvido em uma série de eventos paranormais tão estranhos que sequer conseguia reunir ânimo para se preparar. Ainda assim, Klein respondeu à sua irmã Melissa com um aceno desinteressado, colocando-se à mesa de estudos para manter as aparências. Melissa puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dele. Sob a luz do lampião a gás, começou a resolver seus próprios exercícios escolares. A atmosfera no quarto era tranquila. Quando o relógio aproximava-se das 11, os irmãos desejaram boa noite um ao outro e foram dormir. Knock! 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 Batidas rápidas na porta tiraram Klein de seu sono. Ele abriu os olhos para ver os primeiros raios da madrugada filtrando pela janela. Confuso, virou-se na cama e sentou-se com dificuldade. "Quem é?" murmurou, ainda atordoado. "Por que Melissa não me acordou antes?" "Sou eu, Dan Smith." A voz profunda e grave do homem do outro lado da porta trouxe-lhe memórias recentes. Dan Smith? Klein franziu a testa. O nome não lhe era familiar. Levantando-se, sacudiu a cabeça para dissipar o torpor e caminhou até a porta. Ao abri-la, encontrou o inspetor de olhos cinzentos que havia conhecido no dia anterior. "O que houve?" perguntou Klein, alarmado. "Encontramos um cocheiro", disse Dan, sério. "Ele testemunhou que você esteve na casa do Sr. Welsh no dia 27, o mesmo dia em que Welsh e a senhorita Naya morreram. Além disso, foi o Sr. Welsh quem pagou pela sua corrida." Klein ficou boquiaberto. Estranhamente, não sentiu o medo ou a culpa típicos de alguém que tivesse mentido. Afinal, ele não estava mentindo. Naquela data, o antigo Klein realmente havia visitado Welsh. Naquela mesma noite, ao retornar para casa, ele tirou a própria vida, do mesmo modo que Welsh e Naya. Esforçando-se para sorrir, Klein respondeu: "Isso não é prova suficiente. Não demonstra diretamente que eu esteja envolvido com as mortes. Para ser honesto, também estou curioso sobre o que aconteceu com eles. Mas, eu realmente não consigo me lembrar. Na verdade, quase esqueci completamente o que fiz naquele dia. Foi apenas lendo meus próprios diários que deduzi que estive na casa de Welsh." Dan Smith arqueou uma sobrancelha, avaliando-o com uma expressão indecifrável. "Você é surpreendentemente calmo." Klein manteve o olhar firme. "Estou sendo sincero." "Você pode ouvir isso, não pode?" "Estou dizendo a verdade, ou ao menos parte dela." O inspetor varreu o quarto com os olhos antes de murmurar:
O Sr. Welch perdeu um revólver. Suponho que eu devo encontrá-lo aqui, certo? Então foi assim que ele apareceu. Klein finalmente compreendeu a origem do revólver que tinha encontrado. Sua mente analisou rapidamente as possibilidades antes de chegar a uma decisão. Com as mãos erguidas até a altura do peito, Klein deu alguns passos para trás e apontou com o queixo na direção da cama. Atrás da cabeceira. Ele omitiu o fato de que estava escondido no leito inferior, um detalhe óbvio para qualquer visitante atento. Dan não se moveu. Seus lábios se curvaram levemente antes de perguntar. Nada mais a acrescentar? Sem hesitar, Klein respondeu. Sim. Ontem à noite, acordei e percebi que estava debruçado sobre a mesa com um revólver ao lado. Havia uma bala no canto do quarto, como se eu tivesse tentado me matar. Mas, talvez por falta de experiência ou por hesitação, o tiro não atingiu o alvo. Estou vivo, e minha cabeça continua no lugar. Relatou quase tudo o que havia ocorrido, omitindo apenas o elemento mais bizarro, sua transmigração e o misterioso encontro que testemunhara. Dan ouviu em silêncio, analisando cada palavra antes de responder. Isso corresponde ao que imaginei. E também faz sentido dentro da lógica oculta de casos semelhantes que investiguei. Mas ainda assim, não sei como você sobreviveu. Nem eu, admitiu Klein, aliviado. Contudo, continuou Dan, seu tom endurecendo, não basta que eu acredite. Você continua sendo o principal suspeito. Será necessário que um especialista confirme sua versão dos fatos. O peito de Klein apertou. O especialista já chegou? Perguntou, surpreso. Mais cedo do que esperávamos, respondeu Dan, abrindo passagem para Klein. Por favor, acompanhe-me até a delegacia. Klein pediu para deixar um bilhete para sua família. O inspetor permitiu sem objeções, e Klein rapidamente escreveu um recado para tranquilizar Melissa e Benson. Sob o olhar atento de 4 policiais, Klein foi escoltado até uma carruagem com o emblema da polícia. A cidade estava agitada como de costume, mas Klein percebeu uma oportunidade no caos. Um vendedor de ostras acusava um cliente de roubo, desencadeando uma confusão que assustou os cavalos. Sem hesitar, Klein aproveitou a distração para fugir, empurrando e esquivando-se entre a multidão até chegar a uma rua onde podia contratar um cocheiro. Ao cais fora da cidade, ordenou, subindo rapidamente em uma das carruagens. Sua intenção era despistar os policiais, em seguida, saltar do veículo em movimento. Mas algo deu errado. O cocheiro mudou de direção. Para onde está indo? Perguntou Klein, confuso. Para a casa de Welch, respondeu o cocheiro, virando-se. Os olhos cinzentos e frios de Dan Smith encararam-no. Klein despertou com um sobressalto. Ofegante, ele percebeu que estava de volta ao quarto, envolto pela luz avermelhada da lua carmesim. Foi um sonho, murmurou, limpando o suor da testa. Ainda abalado, verificou o relógio. Eram apenas 2 da manhã. Enquanto caminhava pelo corredor escuro em direção ao banheiro, um vulto chamou sua atenção. Uma silhueta trajando um sobretudo preto. Ela se virou lentamente, revelando olhos cinzentos e penetrantes. Dan Smith, sussurrou Klein, sentindo um arrepio percorrer-lhe o corpo.